Áudio 19, capítulo 18, página 185, lição de liderança 2, para onde o líder for, a cultura também irá. Antes de você, eu antes de você, eu antes de nós. Eu queria estar no comando, ele queria ser o líder, e ninguém queria ficar em seu caminho, nem mesmo o líder do momento. Foi assim que Saddam Hussein tomou o poder do Iraque. Mas antes disso, formou alianças estratégicas que reforçariam sua posição e o ajudariam a garantir a sua ascensão. Já no poder, tomou seus aliados ricos e bem posicionados para mantê-los leais. Afirmava que estava do lado do povo, mas não estava. Estava lá para si mesmo, pela glória, fama, poder e fortuna. E suas promessas de servir faziam parte da sua estratégia de dominação. O problema dessas transições é que criam uma cultura de desconfiança e paranoia. Mesmo que as coisas funcionem enquanto o ditador está no poder, assim que for afastado, o país se manterá abalado durante anos. Essas histórias não são exclusivas dos ditadores em nações estáveis ou em enredos de séries da HBO. Volta e meia vemos cenários similares nas corporações modernas. Um exemplo é a ascensão de Stanley na Merrill Lynch em 2001. Nascido em pleno Baby Boom na cidade no leste de Alabama, o Nell, neto do ex-escravo, estudou na Harvard Business School com uma bolsa de General Motors. Mais tarde foi trabalhar na GM e ascendeu rapidamente os escalões de tesouraria da firma. Mas ele tinha outras coisas em mira, bem maiores. Assim, apesar de não ter interesse ou experiência prática nos negócios de corretagem, foi para Wall Street. Como um dos pouquíssimos afrodescendentes americanos a atingir os mais altos degraus da indústria bancária, o Noel teve a oportunidade de se tornar um dos grandes líderes de nosso tempo, um símbolo que o sonho americano torna possível, mas ele preferiu seguir um caminho diferente. Em 1986, entrou na Merrill Lynch e em poucos anos se tornou chefe da divisão de títulos podres, e sob sua liderança, ironicamente, a empresa tornar-se-ia a maior operadora de títulos podres depois de Michel da Lambert. Declarou-se culpado por fraudes em papéis de alto risco em 1990. Mais tarde, assumiu a enorme divisão de corretagem de Merrill. Tornou-se o CFO da firma. Quando a bolha da internet estourou no fim de 1990, rapidamente demitiu milhares de funcionários, impressionando seu chefe David, que era o CEO, com sua ousadia e firmando sua crescente reputação como gestor implacável. Em meados de 2021, tendo Komansky como aliado, o Neil enfrentou vários outros candidatos e se tornou presidente da companhia, mas ele queria mais. O Neil queria acabar com a cultura da Merrill centrada nos funcionários, algo que via como um obstáculo. A empresa era reconhecida como um ótimo lugar para se trabalhar, com uma cultura equilibrada e humana. A empresa era um ótimo lugar para compartilhar. Não era segredo, porém, que o Nell desprezava essa cultura, considerando branda e sem foco. Sem nenhum interesse em fomentar uma cultura corporativa saudável, os negócios passaram a ser pura competição e essa atmosfera competitiva foi, de fato, o que ele criou. A cultura que engredou não foi uma cultura na qual os funcionários da empresa simplesmente competiam furiosamente com os de fora. Foi uma cultura na qual as pessoas competiam intensamente com as outras. Como mencionei, o líder sempre dá o tom da organização e colocar os seus interesses antes dos demais foi o tom estabelecido por O'Neill. Em 11 de setembro, a empresa foi profundamente afetada, com centenas de funcionários feridos e 3 mortos. Mas com 12 meses
Mas nos 12 meses de comoção que se seguiram àquele trágico evento, como em outras firmas de Wall Street, o O'Neill demitiu milhares de pessoas e fechou escritórios. Tendo marginalizado seus rivais, em 2002 concluiu que os movimentos do seu jogo de xadrez, a diretoria da empresa forçou seu velho amigo Con Musk a se aposentar mais cedo e tornou o O'Neill presidente do conselho e CEO. Sem o gregário Comex por perto, a transformação cultural estava quase completa. Embora não fosse perfeito, Comex pelo menos passava pela cafeteria dos funcionários e almoçava com eles. O'Neill não via valor nisso. Não tinha qualquer interesse em confraternizar com seu pessoal. Usava um elevador particular para chegar no seu escritório no 32º andar. Os funcionários eram orientados a não falar com ele nos corredores e deixar o caminho livre quando passasse por eles. Sem perder a chance de aproveitar as mordomias, nos fins de semana, O'Neill usava o jato corporativo para voar até a sua casa. Assim como trabalhamos para concretizar a visão de um líder que nos inspira, também agimos para sabotar um ditador que nos deseja controlar. Não surpreende saber que quando a confiança evaporou, a maior ameaça a Norway, como qualquer ditador, viria de dentro. Em um círculo de segurança, as pessoas se esforçam para proteger seu líder como resposta natural à proteção que eles lhe oferecem. Mas não era o caso de Mary. Seus subordinados diretos tinham começado a trabalhar nos bastidores para pressionar a diretoria da empresa para tirá-lo. O Neri ficou sabendo e rapidamente esmagou a oposição. Mas não tardaria para Nori isolar-se completamente do topo, permitindo que a cultura da empresa passasse a ser quase totalmente motivada pela intoxicação da dopamina e pelo medo da paranoia do cortisol. Os dias de Maureen Mary tinham acabado há muito tempo. Nessa altura, a autoliderança da firma voltava-se para a criação dos títulos de alto risco que ajudariam a alimentar a recessão e o colapso do mercado hipotecário. Alguém se surpreende que a companhia não estivesse em posição de evitar transtornos que recairiam sobre ela? No verão de 2006, o responsável pela área de investimento, Jeff, avisou a Nori dos perigos que estavam à sua frente. Em vez de trabalhar com control ou de programar medidas para preservar os interesses da companhia, Nori o demitiu. Nori acreditava que se houvesse problemas a enfrentar, só ele poderia resolvê-los e por isso chamou para si mais controle. Em outubro de 2007, a companhia anunciou perdas de mais de 2,2 bilhões no terceiro bimestre e deu baixa de 8,4 bilhões em investimentos fracassados. Finalmente, o reinado de Noel chegava ao fim de um brusco e inglório. Ele conseguiu isolar-se dos funcionários e da diretoria e foi afastado por ter procurado o banco para tratar de uma possível fusão sem consultar seus diretores. Com isso, ele perdeu todo o apoio que poderia ter obtido. Quanto valeu todo esse controle? O Norris saiu da empresa em desgraça com uma indenização rescisória avaliada em mais de 160 milhões. Divirto-me diante da ironia dos CEOs que acreditam no modelo de incentivos de remuneração por desempenho em suas empresas e depois esperam grandes indenizações ao saírem, deixando a companhia em frangalhos. Porque os acionistas e diretores não incluem nos contratos a proibição do recebimento de pacotes de benefícios de um CEO se o CEO sair da companhia em desgraça. Isso não seria consistente com os melhores interesses da companhia e dos acionistas? Bem, estou fugindo do assunto. O'Neill representou uma versão extrema do pensamento que passou a dominar Wall Street e no final foi o que quase causou a sua queda. Ele tinha se isolado das pessoas que liderava e, para piorar, fomentou tão bem a competição interna que, sem surpresa alguma, os antigos membros da sua equipe voltaram-se contra ele. Como já mostrei, o problema não é a maneira como a companhia conduz seus negócios. O problema está na qualidade dos relacionamentos dentro da organização, a começar pelo líder.
quanto mais intenso o foco do líder sobre sua própria riqueza ou poder, mais ele deixa de agir como líder e começa a assumir os atributos de um tirano. Mark escreveu um artigo notável sobre Saddam Hussein na revista Atlântica. Nele, descreve como o líder tirânico só existe para preservar a sua riqueza e o seu poder. Esse é o problema, o poder, explicou Bodden. Isola gradualmente o tirano do mundo e, como já sabemos, quando se cria a distância, a abstração toma conta e em pouco tempo entra a paranoia. O tirano acha que o mundo está contra ele, o que leva a se isolar ainda mais das pessoas. Cria controles cada vez mais rígidos ao redor do ciclo interno e, com o aumento do isolamento, a organização sofre. Sem os cuidados de quem está no alto, os membros da organização têm menos disposição para cooperar. Nessas condições, o melhor caminho para progredir na empresa é competir com os demais. E quando isso acontece, o sucesso que os membros dos grupos podem alcançar será recebido com felicitações pelos outros, mas com inveja. Não será recebido com felicitações, mas com inveja. Se o líder for puramente maligno ou se achamos que não há como entrar nesse círculo interno, criam-se sementes da rebelião. Mas quando existe a possibilidade de entrar ou se suspeitamos de que seremos lançados aos leões, ficamos quase imobilizados. É o farfalhar da relva, o medo daquilo que pode estar à espreita, que inocula o cortisol na corrente sanguínea. É o cortisol que nos torna paranoicos e focados na autopreservação, tal como o líder isolado no alto. Foi o que Nour fez na empresa. Ele mudou uma cultura que antes oferecia a certeza da proteção e tornou uma cultura de incerteza. E como no Iraque, não houve base sólida para que a companhia se sustentasse. Não houve confiança suficiente para resolver os problemas. A história de ascensão e a queda de Noah não nos diz respeito apenas à ambição de um homem, que a ambição de um homem pode destruir uma companhia. No final, tudo e todos sofremos nessas condições. Tanto controle concentrado no topo só pode levar a um resultado: o colapso futuro. O verdadeiro poder. David foi um submarinista de carreira, graduado como um dos melhores da classe da Academia Naval. É um sujeito bem esperto. Realmente, graças à sua sagacidade, ascendeu nos escalões da Marinha dos Estados Unidos. Sabendo as respostas certas, pôde dar boas instruções e emitir boas ordens. Era o líder porque estava no comando, pelo menos foi assim que lhe ensinaram. Como em muitas organizações, a Marinha recompensa pessoas inteligentes e orientadas para metas com reconhecimento e promoções. Assim, o capitão Marquette foi reconhecido e promovido. Trabalhou para conquistar uma das maiores honras que qualquer oficial naval poderia receber, seu próprio comando. Tornou-se capitão da USS Olympia, um submarino de ataque rápido da classe de Los Angeles, movido por energia nuclear. A Marinha tem seus boomers, grandes submarinos que transportam e lançam mísseis nucleares. Os submarinos menores e mais ágeis são projetados para caçar os boomers do inimigo e, caso os localize, devem destruí-los antes que possam lançar seus mísseis. É um complexo jogo de gato e rato encenado nos vastidões dos mares do planeta. Agora o capitão Marquette era um autor importante desse palco. Para se preparar para a grande tarefa, o capitão Marquette passou 1 ano estudando sistemas e a tripulação da Olímpia, e como era típico dele, esforçou-se para conhecer tudo que podia. Estudou cada fio, cada cano e cada interruptor a bordo de Olímpia. Leu as fichas de cada membro da tripulação para descobrir o que pudesse sobre eles. Como muitos líderes, sentiu-se que precisava saber tanto do seu pessoal, se não mais, para ser digno de crédito, tendo em vista a importância e a honra da sua nova posição, essa vez não seria uma exceção. Menos de 2 semanas antes da data prevista para o capitão Marquette assumir o comando da Olímpia, ele recebeu um telefonema inesperado do comando.
Tinha havido uma mudança de planos. Ele não iria capitanear a Olímpia. Em vez disso, fora designado para assumir o comando da USS Santa Fé, um submarino mais novo da classe de Los Angeles. Mas havia outro grande detalhe. A tripulação do Santa Fé fora quase a última colocada em quase todos os testes de prontidão e retenção da Marinha. Enquanto a Olímpia era considerado o melhor dos melhores, o Santa Fé estava entre os piores. Era o portador das más notícias dos submarinos nucleares. Mas o capitão Mark era um sujeito esperto e viu a mudança como um desafio. Como muitos executivos sênior com ego forte e racional ao extremo, viu-se como aquele que assumiria o comando e viraria a mesa. Se desse boas ordens, teria uma boa nave, e se desse ótimas ordens, teria uma ótima nave. Pelo menos esse era o plano. Assim, em 8 de janeiro de 1999, o capitão Market saiu da plataforma de embarque do Pearl Harbor e pisou na nave de 2 bilhões, um pouco mais longo do que um campo de futebol americano, que os 135 tripulantes chamariam de lar. Como uma das maiores embarcações da frota, o Santa Fé tinha muitos equipamentos diferentes dos do Olímpia, que o capitão Market estudara. Mas alguém acostumado ao controle está em uma situação que não é plenamente compreendida, pode levar a pessoa a ficar cega diante da sua própria ignorância. Ou pior, ela pode preferir esconder o que não sabe, temendo que sua autoridade seja questionada. Embora soubesse que teria que confiar mais em sua tripulação para preencher as lacunas em seus conhecimentos, o capitão Market preferiu manter essa informação para si mesmo. Seu conhecimento técnico era a base de sua autoridade como líder, e sem ele, Market pensou que poderia perder o respeito da tripulação. Mas leva tempo para mudarmos nossos hábitos. Em vez de fazer perguntas para aprender, o capitão Market fez o que sabia fazer. Manter-se no comando e começou a dar ordens, e parece que deu certo. Tudo parecia correr muito bem. A tripulação obedecia suas palavras com sim, senhor, aqui e sim, senhor, ali. Não havia dúvida sobre quem era o chefe. A serotonina fluía pelas veias do capitão Market e ele se sentia bem. No dia seguinte, já no mar, o capitão Market decidiu fazer um exercício. Mandou que desligasse o reator nuclear manualmente para simular uma falha. Queria ver como a tripulação reagiria caso tivesse que enfrentar um fato real. Durante algum tempo, tudo pareceu ir bem. A tripulação tomou as precauções e agiu como devia, mantendo o submarino funcionando com um motor a bateria ou o EPM. Embora não fosse nem de longe tão poderoso quanto o reator nuclear, o EPM podia manter o submarino em movimento com baixa velocidade. Mas o capitão queria forçar a tripulação para ver como ela se sairia sobre uma pressão maior. Deu ao oficial do convés, navegador submarino e mais experiente oficial a bordo, uma instrução simples: vá à frente a 2/3. Isso significa que a tripulação deveria manter os motores elétricos a 2/3 de potência máxima. Isso faria o submarino ficar mais veloz, mas esgotaria as baterias mais depressa, acrescentando pressão sobre a equipe que estava sob o comando do reator. O oficial do convés confirmou a ordem do capitão e repetiu em voz alta, instruindo o marinheiro a aumentar a velocidade. À frente, a 2/3, disse o timoneiro. E nada aconteceu, o submarino manteve a mesma velocidade. O capitão Market afastou-se do periscópio e olhou para o membro da tripulação que deveria ter cumprido a ordem. O jovem marujo, sentado diante dos controles, estava desconfortável em seu assento. Timoneiro disse ao capitão Market: qual o problema? E o jovem marinheiro respondeu: senhor, não há nenhuma posição de 2/3. Diferentemente de todos os submarinos em que o capitão Market tinha servido, o novo Santa Fé não tinha uma posição de 2/3 no motor a bateria. Market virou-se para o navegador que estava a bordo havia mais de 2 anos e lhe perguntou se ele sabia que não tinha essa posição de 2/3. Sim, senhor, respondeu o oficial.
Estupefato, o capitão Market perguntou: então por que você transmitiu a ordem? Porque você me disse para fazê-lo. Nesse ponto, o capitão Market foi forçado a enfrentar a realidade dessa situação. Sua tripulação fora treinada para seguir suas instruções e ele tinha estudado sobre outro submarino. E se todos fossem seguir suas ordens cegamente só porque ele estava no comando, poderia acontecer algo muito ruim. O que acontece quando um líder está errado em uma cultura imposta de cima para baixo? Todos caem no penhasco, escreveria mais tarde o capitão Market. Se ele quisesse ter sucesso, teria de aprender a confiar mais naquela tripulação mal ranqueada do que em si mesmo. Não tinha outra escolha. Um submarino nuclear não é como uma empresa. Em uma empresa, pensamos que quando as coisas dão errado, podemos simplesmente substituir a equipe ou a tecnologia para fazê-lo funcionar melhor. É uma opção que para muitos líderes empresariais parece ser vantajosa. Além disso, presume-se que as pessoas certas estejam sendo demitidas e que as pessoas certas sejam demitidas e que as pessoas certas Além disso, presume-se que as pessoas certas estejam sendo demitidas e que as pessoas certas estejam sendo contratadas. Aqui eu acho que houve um erro de digitação, né? As pessoas erradas estejam sendo demitidas e as pessoas certas estejam sendo contratadas. E se fossem forçados a administrar suas empresas, tal como o capitão Market teve que administrar esse submarino, ele não podia voltar ao porto e pedir a tripulação melhor ou uma nave mais familiar. Esse era o desafio enfrentado agora pelo capitão. Por mais que conhecesse e por mais esperto que fosse, tudo que imaginava saber sobre liderança estava errado. Ele não podia deixar a tripulação seguir suas ordens. As consequências poderiam ser devastadoras. Agora precisava que as pessoas pensassem e não apenas fizessem. Quem está lá no alto, explica o capitão Market, tem toda a autoridade e nenhuma informação. Quem está embaixo tem toda a informação e nenhuma autoridade. Só quando aqueles que têm informações abrem mão do controle é que a organização pode funcionar melhor, mais suavemente, mais depressa, atingindo seu potencial máximo. O problema disso foi que ele era viciado em controle, e a tripulação, como em tantas organizações que seguem uma interpretação distorcida de hierarquia, era treinada para obedecer. Em organizações nas quais poucos assumem a responsabilidade das suas próprias ações, algo ruim vai acontecer em algum momento, algo que provavelmente era bem previsível. Não podemos deixar de pensar nas empresas que sofrem por causa de decisões de algumas pessoas egoístas do quadro da organização. Se esses indivíduos agem de maneira antiética, cometem um crime ou simplesmente trabalham de forma contrária aos interesses das organizações, nem eles, nem seus liderados podem assumir essa responsabilidade. Em vez disso, apontam para os outros. Republicanos culpam democratas e democratas culpam republicanos quando as coisas não saem como deveriam. Companhias hipotecárias culparam os bancos culparam as companhias hipotecárias pela crise de 2008. Precisamos agradecer por nenhuma dessas empresas ser responsável pelo comando de submarinos nucleares. O capitão Market compreendeu que o papel do líder não é ladrar instruções, sendo o único responsável pelo sucesso ou pelo fracasso da missão. O papel do líder é assumir responsabilidade pelo sucesso de cada membro da tripulação. É garantir que recebam um bom treinamento e sintam confiança na execução dos seus deveres, torná-los responsáveis e contar com eles na realização da missão. Se o capitão proporciona orientação e proteção, a tripulação fará o que for preciso para realizar a missão. Em seu livro Vire o Navio, em tradução livre, o capitão Market descreve as medidas que adotou e que qualquer organização pode adotar para desenvolver um ambiente no qual aqueles que sabem mais e que realmente realizam determinado trabalho têm poder de tomar decisões. Uma das coisas que o capitão fez foi transformar a cultura da permissão na cultura da intenção. Ele proibiu literalmente o uso das palavras permissão para, a bordo do Santa Fé. Senhor, solicito permissão para submergir a nave.
Permissão concedida. Sim, senhor, submergindo a nave. Essa maneira padronizada de operação foi substituída apenas por senhor, tenho a intenção de submergir a nave. A cadeia de comando permaneceu intacta. A única diferença foi uma mudança psicológica. Agora a pessoa que realizava a ação tinha controle sobre a ação em vez de apenas realizar uma tarefa que lhe fora designada. Quando lhe perguntaram até que ponto ele levou essa ideia do tenho a intenção, o capitão lembra rapidamente que há 3 coisas que ele não pode delegar. Não posso delegar minhas responsabilidades legais, não posso delegar meus relacionamentos e não posso delegar meu conhecimento. No mais, porém, posso pedir que os outros assumam a responsabilidade. Muito bom. O que esse modelo tem de mais notável e o que é importante nessas 3 responsabilidades é que, embora não possam ser delegadas, podem ser compartilhadas, e é isso que fazem os melhores líderes. Compartilham o que sabem, pedem ajuda às pessoas que sabem a realizarem seus deveres e fazem apresentações para criar novos relacionamentos em suas redes. Os líderes fracos acumulam tudo isso, acreditando falsamente que sua inteligência, seu cargo e seus relacionamentos é o que tornam valiosos. Não é isso. Em uma organização com um círculo forte de segurança, não só o líder está disposto a compartilhar os conhecimentos, mas todos. Novamente, o líder dá o exemplo. Quando nossos líderes revelam seus erros e lacunas do seu conhecimento, não só ficamos mais dispostos a ajudar, como nos mostramos mais dispostos a compartilhar quando cometemos erros ou quando as ocasiões dão errado. Dentro do círculo, os erros não são algo a se recear. Em organizações que não proporcionam segurança, geralmente as pessoas tendem a esconder seus erros ou problemas em nome da sua autopreservação. Mas se esses erros ou problemas não forem abordados, vão crescer e aparecer mais tarde, quando serão grandes demais para poderem ser controlados. Foi isso que o Capitão Market foi forçado a aprender. Só quando se defrontou com um modelo fracassado, quando atingiu um ponto de falha ou desespero, ou percebeu que as pessoas agiam sobre essas condições, nunca fariam o melhor trabalho, é que o seu foco e seus esforços mudaram o curso. O Capitão Market resistiu à tendência instintiva de assumir o controle. Agora, deleitava-se em abrir mão dele e ver outras pessoas assumindo as responsabilidades que receberam. Os relacionamentos a bordo do submarino foram fortalecidos e a cultura geral de confiança e cooperação melhorou visivelmente. Na verdade, melhorou tanto sob sua liderança que a tripulação de Santa Fé, outrora a pior ranqueada em frotas de submarinos dos Estados Unidos, se tornou a melhor da história naval. A meta de um líder é não dar ordens, explica Marx. Os líderes devem oferecer orientação e intenção, permitindo que os outros deduzam o que fazer e como chegar lá. E as pessoas, este o desafio enfrentado pela maioria das organizações. Treinamos as pessoas para obedecer, não para pensar, prossegue. Se as pessoas simplesmente obedecem, não podemos esperar que elas assumam a responsabilidade por suas ações. A cadeia de comando serve para transmitir ordens, não informações. Responsabilidade não é fazer o que nos mandam fazer, isso é obediência. Responsabilidade é fazer o que é certo. O Capitão Market fez mais do que levar sua nave da pior para a melhor posição. Isoladamente, foi uma realização finita e sem valor significativo para o sucesso de longo prazo da organização que serve. É como ter um bom balancete trimestral ou um balanço anual ignorado há décadas. O Capitão Market criou um ambiente no qual as substâncias químicas que incentivam o comportamento estavam equilibradas. O sistema que implementou a bordo do Santa Fé recompensaram a confiança e a cooperação e não apenas a obediência e a realização. Quando aumentaram os níveis de ocitocina e serotonina da tripulação, o mesmo aconteceu com seu orgulho e sua preocupação com os demais e com o sucesso do navio. Com o fluxo das substâncias químicas sociais, também foi apropriada a capacidade de solucionar problemas juntos. Diferentemente do pessoal de Merlin, a tripulação do Santa Fé passou em uma situação na qual esperavam que lhe dissessem o que fazer e trabalharam
e trabalhavam para proteger a própria pele, mas outra em que se sacrificavam um pelos outros trabalhariam pelo bem da coletividade. Não tentaram puxar o tapete do seu capitão. Quiseram deixar orgulhoso, e todos se beneficiariam. A taxa de realistamento passou de apenas 3 no ano anterior para o comando do capitão para 33. Em média, por submarino, 2 a 3 oficiais serão selecionados para terem o próximo comando. Em contraste, 9 dos 4 oficiais a bordo do Santa Fé 9 dos 14 oficiais a bordo do Santa Fé receberam o comando de suas próprias naves. O Santa Fé não só progrediu, como criou líderes. Na física, a definição de força é a transferência de energia. Medimos a força de uma lâmpada em watts. Quanto mais watts, mais eletricidade é emitida na forma de luz e calor, e mais forte é a lâmpada. As organizações e seus líderes operam exatamente dessa forma. Quanto mais energia é transferida do alto da organização para aqueles que fazem o mesmo trabalho, mais aqueles que sabem o que acontece no cotidiano, mais poderosa será a organização e mais poderoso o seu líder.